Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana? Espero que estejam todos bem e vamos continuar a 21ª semana. Hoje nós estamos aqui na segunda-feira, dia 23 de agosto, 23/8. Então, nessa segunda-feira, nós estamos na aula 3, com História e Geografia no livro e Língua Portuguesa impressa. Então, em História e Geografia, para a gente poder dar continuidade às atividades sobre a formação das cidades, é importante que vocês façam uma releitura desta parte aqui, que foi lida na semana passada, tá? Então, você que fala sobre o comércio, fala sobre o trabalho, o crescimento das cidades. Então, você releia essa parte que é importante para poder dar continuidade aos exercícios. Então, aqui na segunda parte da atividade, na página 41, esse exercício 4, ele traz a imagem, né, de pedras, onde nós vemos desenhos que fazem parte da história, né, do crescimento das cidades, em se tratando do trabalho, certo? Essa primeira aí, ó, todas as duas têm uma legenda embaixo explicando, né, do que se trata. Essa primeira aí você pode ver um carpinteiro, né, entalhando alguma coisa, trabalhando com a madeira. E na segunda imagem, nós vemos o quê? Uma pessoa com a balança. Certamente deve ser um comerciante que está pesando alguma coisa, né? Na imagem aí a gente pode observar que tem escrito que ele está pesando metais, né? Então, um é carpinteiro, o outro é comerciante que está pesando alguns metais para vender, certo? Então, observe que isso aí já é o quê? A apresentação, a representação de trabalhos, né? Que eram utilizados nesta época de crescimento das aldeias. Então, aí, sobre a imagem, vocês vão observar a imagem e responder as perguntas abaixo. Letra A. Quais são as atividades econômicas representadas em cada imagem? Tem escrito na legenda e eu acabei de falar ali em cima, né? Letra B. De que maneira essas formas de trabalho se relacionam com a expansão das primeiras cidades? Ou seja, qual a importância da criação de novos trabalhos, da divisão de trabalhos, para que uma cidade ela comece a crescer cada vez mais? Qualquer dúvida, vai lá no texto de novo, que lá fala sobre a questão do trabalho, do comércio, como foi importante para as cidades crescerem. Essa letra B, tá? E aí depois nós temos as 5 aqui abaixo. Relacione a formação das primeiras cidades à presença dos rios na região. Tem uma parte lá no texto que fala, né, quanto foi importante algumas cidades começarem a crescer, né, a se desenvolver perto de rios. O quanto isso ajudou essas cidades a desenvolverem melhor, né, porque o rio facilita em diversas situações, que facilita, né, a vida das pessoas. Dá uma lidinha de novo lá no finalzinho do texto, que você com certeza consegue responder, ok? Então, nessa parte aqui de História e Geografia é só, tá? Já aqui na atividade impressa de língua portuguesa, na nossa aula 3, nós vamos continuar trabalhando a sílaba tônica. Aí só para relembrar, certo? Já tem aí escrito para você que sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força em uma palavra, lembra? Como se ela levantasse mais. Então, aí nós temos a sílaba mais forte. Você tem aqui na número 1 várias palavras já separadas das sílabas, tá vendo? Tá divididas. O que você tem que fazer? Pintar as sílabas tônicas dessas palavras, ou seja, a sílaba que é mais forte você vai pintar, tá? O quadradinho da sílaba mais forte. Depois, na número 2, você vai pegar essas palavras da número 1, tá vendo? Você vai pegar essas palavras aqui e vai colocar nesse quadro aí, ó. Como é que você vai separar, organizar, né? Você vai organizar as palavras que têm sílaba tônica, que tem acento, que não tem acento, você vai deixar elas aqui, ó. Você vai escrevê-las aqui, certo? E as palavras que tem da sílaba tônica não, elas são acentuadas, aí você vai deixar aqui. Então é bem simples. Você vai fazer sílaba tônica sem acento aqui e sílaba tônica com acento deste lado aqui, tá? Então você vai pegar essas palavras e organizar nas que não tem acento e nas que tem acento, ok? A número 3 já são outras palavras, tá? Descubra o segredo e complete o quadro abaixo. O que você vai fazer nessa daqui? Você vai colocar a sílaba tônica nesta parte aqui, certo? Então, por exemplo, vamos pegar camaleão aqui, ó. Camaleão.
Camaleão, quando você fala, a parte mais forte é o ão, certo? Então, você coloca aqui que o ão, ele é a sílaba tônica, mais forte. Esse ão, ele está em qual sílaba? Na última sílaba ou na penúltima sílaba? A última sílaba, como o próprio nome diz, vem no final. A penúltima é aquela que vem logo antes da última, certo? No caso aqui de camaleão, ão é a última, certo? E nós temos aqui, ão é a última e lê é a penúltima, certo? Então, como ão, ela é a minha sílaba tônica, qual seria a marcação aqui? Última sílaba, né? Eu marcaria um X em última sílaba. Então, você vai fazer isso que eu fiz aí. Você vai escrever aqui qual é a sílaba tônica dessa palavra e aqui você vai marcar ou aqui um X, se for a última sílaba que é a mais forte ou se é a penúltima que é a mais forte. Só marcar para mim se é a última ou se é a penúltima, ok? Bem simples, né? Só para treinar mesmo, porque mais para frente a gente vai ver classificação e tem a ver com a localização da sílaba, ok? Então vamos lá praticar, faça direitinho, com capricho e com atenção, ok? Qualquer coisa é só dar uma olhadinha de novo no vídeo, nas explicações, nos vídeos anteriores, se precisar. Até a próxima!